Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e hoje eu converso com a internacionalista Beatriz Alves. Oi pessoal, tudo bem? E o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala galera! Nesse episódio vamos falar sobre a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk. No segundo bloco vamos falar sobre a saúde mental dos jovens, por que estão cada vez mais tristes e quais são as possíveis explicações. No terceiro e último bloco vamos comentar o projeto de construção de uma nova estrada ligando o Brasil ao Peru e seus possíveis impactos socioambientais. Então vamos direto para o primeiro bloco. Vamos falar do assunto mais comentado dessa semana, pelo menos entre nós twitteiros. A compra do Twitter pelo Elon Musk tem sua importância e a gente resolveu falar aqui. Luiz, nos explique o que aconteceu e o que pode mudar com essa compra. Bem, eu acho que nós estamos vivendo mais uma semana normal, uma nova segunda-feira no Twitter, né? Pessoas se quebrando, se degladiando, tirando sangue por ideias que são, né, aparentemente opostas, né? E querendo a morte do outro lado, né? É sempre assim, né? Discussões muito produtivas nessa rede social, né? E um pequeno detalhe que o Twitter foi literalmente vendido, né? Assim, tipo, dinheirinhos saindo de uma carteira para outra para a pessoa mais rica da face da Terra, né? Então, realmente foi pelo menos um bom motivo para as pessoas se degladiarem no Twitter, né? Bem, para quem não conhece o Twitter, quem vive em outro planeta, na verdade, boa parte das pessoas não conhece o Twitter, que é uma rede social que ela é mais famosa entre a gente, Twitter, do que fora, né? Ela é uma rede social um pouquinho diferente das outras, né? Pelo menos a gente sempre acha. A gente acha que é diferente de todo mundo, sempre, né? Tipo, falar bem da gente, mal dos outros. A gente no Twitter não gosta de compartilhar muito foto bonita, de paisagem, de viagem, e a gente também sempre é a origem de muitas discussões que vão parar no Facebook, tipo, 2 dias depois, ou no Zap da família, da sua tia, da sua avó, na semana seguinte, né? Então a gente gosta de defender muito o Twitter como uma rede, né, muito diferente, fazendo aquelas aspas voadoras assim, com a mão aqui, mas no fundo, a gente é uma rede social como as outras, né? O que eu quero dizer com isso, uma rede social como as outras, né? A gente literalmente depende muito do algoritmo para chegar na timeline, né? Seria na cara das outras pessoas, né? A gente está gritando sem ninguém ver, quando a gente entra na timeline das outras pessoas, é que as pessoas leem a gente, né? Então, nessas redes sociais modernas, todo o engajamento, ou pelo menos boa parte dele, é direcionado pelo ódio, pelas brigas e o conteúdo nosso, né? Suado, divulgação científica ou de política, né? De ativismo, chega em pouquíssima gente se você não botar um dinheiro, né? Para aumentar como ele chega na timeline dos outros, né? Eu acho que a diferença do Twitter para as outras redes, além de tudo isso que eu citei, é que a gente faz isso em poucos caracteres, mas às vezes juntando muitos caracteres em fios literalmente intermináveis, né? Então acho que no fundo mesmo o Twitter é uma rede social, como as outras, mas tem esses detalhezinhos que fazem ela ser essa rede moleque, eu diria, né? De futebol moleque, que nem o brasileiro da seleção, é o Twitter, né? Bem, o anúncio da venda, né, do Twitter para esse famoso dono de empresas de carros elétricos, né, nosso amigo Elon Musk, causou essa segunda-feira tradicional do Twitter, né? Essas brigas, todo mundo achando que seria o fim do Twitter, outras pessoas achando que agora sim ele vai pra frente, agora ele vai melhorar, né? E muita gente falando assim, não, mas ele já morreu, não tá morrendo de novo, né? Ele já tava, né, como diria minha filha de 4 anos, já tava morrido. Então, eu acho que a gente tem mais uma rede social, né, na carteira virtual de um bilionário, assim como o Facebook, Instagram, né? E se considerar o Google também com bilionários, né? O YouTube, que é uma rede social também, né, de vídeos. Considerando especificamente, né, essa movimentação do tio Elon, né, a gente vê algumas análises positivas até sobre a compra, né, considerando pessoas são mais negativas sobre a fase atual do Twitter, né. A gente tem que ele, na verdade, seria um grande inimigo das contas anônimas, né, indo contra esses bots que a gente sabe que tomam conta, né, da rede do Twitter, e ao mesmo tempo aumentar também, ele gostaria, talvez pelos comentários que ele fez, de aumentar a transparência da regulação de postagens e banimentos, né. Hoje a gente sabe que tem muita gente que sofre com isso, né? Você tem ataques em massa a algumas contas, por nada, por motivo nem tão grande, ou às vezes por motivo nenhum até, e a gente pode banir contas até que não fizeram nada demais, né? Então acho que ele preza isso, né? Por um momento da liberdade de expressão, mas regulada e identificada, né? Então com menos bots, mais identificação das pessoas, né? E também outro ponto especificamente é do algoritmo, né? Ele preza que ele quer deixar, né? Sempre no plano das ideias, né? O algoritmo mais transparente e aberto, né? Até código aberto mesmo, né? Pra gente saber como alguns tweets são mais impulsionados do que outros, por que a rede esconde algumas coisas e mostra
mais outras, né? Parece muito bonito, né? Parece aquele mundo que você tá abraçando tigres, leões, macacos, com aquela família, né, colorida daquele meme. Mas eu acho também a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Isso eu falei só as análises mais positivas, né? A gente sabe que isso é muito bonito no papel, mas ele pode, com certeza, né, se transformar num grande mar de tranquilidade para a extrema-direita, que reclamava muito do Twitter e agora tá amando, né, de um dia para o outro, né? E essa extrema-direita que adora encher a boca para falar de liberdade de expressão, mas também que a gente sabe que eles querem realmente inundar com um discurso de ódio, pelo menos boa parte deles, né? Que isso que engaja, isso até que ajuda eles a serem eleitos, né? Então a gente sabe que o próprio novo dono do Twitter, né, o Elon Musk, ele já foi diversas vezes ameaçado de ter posts deles bloqueados, né, que foram cobrados, e foi cobrado isso por outros usuários da rede, ou até ele mesmo reclamou do bloqueio de outras contas, né, do Twitter por motivos que ele considerava que foram demais, né, que eram contra a liberdade de expressão, né, o que indica um futuro um pouco nebuloso na regulamentação, né, do discurso de ódio e fake news da rede Twitter, né. Essas são as minhas poucas palavras para introduzir essa polêmica da semana do Twitter. Muito bem, o Luiz apontou uma das principais questões relacionadas a redes sociais, que é a caixa preta que seus algoritmos são, né? Não tem transparência de como que eles funcionam. Apesar disso, muita gente conseguiu descobrir e usar eles para determinadas causas. O principal exemplo de causa aí é usar para eleição, usar para alcançar grupos muito segmentados, principalmente procurando engajamento a partir de discurso de ódio, de coisas que as pessoas se identificam, de que elas se sentem excluídas. As pessoas entenderam como usar o algoritmo nesse sentido. Então, assim, no primeiro momento pode parecer interessante ele publicar o algoritmo, deixar ele público e mostrar para as pessoas, mas a gente tem que entender que o algoritmo, mesmo que aberto, se ele continuar priorizando e dando destaque para discurso de ódio, para briga, para ataques, que é o que acontece hoje no Twitter, só vai ficar mais fácil de manipular, porque vai estar lá claro dizendo, ó, ele funciona assim, vai ser assim, então vamos fazer a postagem desse jeito que vai bombar com certeza, né? Então, assim, a ideia é que o algoritmo funcione melhor e dê destaque para notícias verdadeiras, notícias que são verificadas por contas, né, de pessoas que estão tratando aquilo de forma séria, por canais de mídia séria, e não por um monte de site de fake news que a gente conhece por aí. A gente sabe que o Twitter já tinha um monte de problema, a moderação falhava, continuou falhando, a promessa de menos ou nenhuma moderação pode transformar o Twitter num lugar ainda pior, né, fazendo com que pessoas razoáveis, que estão a fim de debater, que estão a fim de trocar uma ideia e até mudar de opinião, abandone a rede social e vá curtir sua vida, né? Eu inclusive recomendo que vocês façam isso. Recomendamos fortemente. Fiquem menos no Twitter, gente. Tentem usar a rede social de uma forma mais saudável. Vocês perceberem que tá sendo prejudicial para vocês, se afastem, faz bem. Bom, vocês trouxeram um pouco desses pontos que poderiam ser considerados mais positivos, né, dentro de toda essa situação da compra, que seria essa questão de transparência dos algoritmos, mas eu vou, se eu puder aqui, transformar um pouquinho essa festa no enterro e trazer um pouco da preocupação que tem gerado, né, pelo outro lado, especialmente sobre essa questão da liberdade de expressão, essa postura que o próprio Elon Musk tem, né, de acreditar numa liberdade absoluta, todo mundo pode ser livre para falar o que quiser, inclusive besteira. Então, isso tem gerado muita preocupação sobre essa perspectiva de um aumento de postagens com notícias falsas e também de desinformação, né? Eu queria trazer aqui uma entrevista que o Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, deu para a Folha de São Paulo essa semana, em que ele indica que, por exemplo, essas possíveis mudanças, né, que tá todo mundo meio que esperando nessas regras de controle, de moderação, agora com essa compra, elas podem fazer com que o Twitter vire uma plataforma de preferência para políticos e para influenciadores que trabalham espalhando a desinformação. Então, para ele, o Twitter ele pode adquirir um papel meio que de conversão ao divulgar, né, esse tipo de informação para um público ainda mais amplo e que ainda não faz parte de redes mais nichadas, onde já tem esse compartilhamento de valores, de ideais políticos. O que eu entendi é que o Twitter ele meio que poderia se tornar uma porta de entrada para grupos que já estão definidos e que, por sua vez, também alimentam toda essa indústria de produção de fake news e desinformações. Então, seria tirar o pessoal do Twitter, né, a partir de toda essa divulgação, esse público mais amplo que o Twitter consegue alcançar, e aí colocar nessas redes mais nichadas, já mais específicas, né? É muito interessante que toda essa discussão sobre moderação, ela esteja surgindo agora, né, dessa semana, última semana de abril, quando no dia 22, o Twitter fez um anúncio justamente falando sobre uma maior regulação, que seria a proibição de anúncios falaciosos sobre as mudanças climáticas e anúncios que sejam contrários, né, às evidências científicas. Então, assim, a gente vem observando que tem todo um esforço, e não só do Twitter, mas de outras redes também, para frear esse compartilhamento de desinformações e de notícias falsas, e agora o temor é que tudo isso acabe caindo por terra, né? O
que eu penso, assim, sobre isso, eu acho que primeiro, a gente precisa, ao mesmo tempo, entender como e quando essas mudanças vão acontecer, porque nesse momento ainda tá muito especulativo, né? A gente não sabe, de fato, o que vai ser mudado, se vai ser mudado alguma coisa, e acompanhar também essas mobilizações que já estão acontecendo, né? Já estão sendo feitas na rede, desde que saiu esse anúncio da compra, né? E quais seriam esses efeitos sobre essa perspectiva, né? Dessa postura aí que o Elon tem em relação à liberdade de expressão. Só que eu acho muito importante aí, talvez, transformar isso um pouquinho mais na festa, né? Sair um pouco do enterro, é que a gente pensar que, ao mesmo tempo em que o Twitter, ele pode ser, sim, usado para promoção de desinformação, ele pode também ser usado para compartilhar informação e notícias verídicas, a gente pode compartilhar divulgações de ações, militância, a gente pode, inclusive, corrigir notícias falsas que estejam sendo divulgadas lá. Enfim, eu acho que a ideia é que ele pode também ser usado como uma resposta, como uma ferramenta, né, para responder a esses movimentos de fake news e de desinformação, também visando alcançar um público mais amplo que faça parte dessa rede. Então, é importante, eu acho, a gente ter em mente, né, quando a gente olha para essas reações que estão aí pipocando na rede desde o anúncio, falando sobre abandonar o Twitter, né? Então, assim, me parece que a gente simplesmente abandonar a rede seria um tiro pela culatra, porque a gente estaria entregando ela de mão beijada para justamente todas aquelas pessoas divulgando informações e notícias falsas que a gente está tentando combater, no final das contas, né? Eu acho que nesse mar de nebulosidade, né, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né, a gente tem algumas certezas, né. Primeiro que o passado e o presente do Twitter não é das melhores coisas, né. A gente aqui dentro defende, mas a gente sabe que tinham muitos problemas, e ainda tem, né. Considerando que um dos maiores acionistas do Twitter, antes do nosso querido, né, bilionário favorito, entre aspas, gente, brincando. Era um bilionário da Arábia Saudita, né, acho que não é a grande referência mundial de liberdade de expressão, né. A gente também teve movimentos recentes mais tímidos, como a Bia ressaltou, né, de controle de fake news no Twitter, e até banimento de contas muito importantes, né, como o do Trump, né, foi uma coisa bem marcada como, tipo, olha só, o Twitter tá se importando, né. Não sei se muito bem identificou isso, mas foi ressaltado na época, né. Bem, será que o Elon vai salvar o Twitter, né, de verdade, né, que nem a gente levantou esses pontos mais neutros para positivos, né? Eu acho pessoalmente pouco provável, mas a realidade também e o passado do Twitter não é tão bonito assim, né? Então acho que a gente deve procurar, né, ao invés de ficar discutindo o próximo bilionário que vai comprar o Twitter depois que o Elon desistir de brincar no Twitter e querer fazer outra coisa, comprar uma outra empresa, né, a gente deve focar em realmente mudanças que podem ser realmente importantes, né? Que eu acho que é basicamente focar no que o Estado pode fazer, né? Eu acho que a gente tem leis específicas no Brasil, principalmente também para a internet, né? Então eu acho que as leis devem ser seguidas e o que falta mesmo é a gente ou criar, né, leis que controlem melhor o que acontece na internet, mas também que os nossos políticos votem nessas leis, né? Então eles passem por cima do interesse das empresas para focar no nosso interesse, né, como população, né? Então acho que ao invés da gente travar uma briga eterna com os bots, com foto de anime, né? Sempre tem, né? Você bloqueia um, vem outro, bloqueia um, vem outro. É importante a gente pressionar o judiciário para ele que crie meios, né, mais rápidos e eficientes de punir os crimes praticados nas redes, né? Então se tem legislação, ou se não tem, a gente melhora a legislação, mas tem legislação para isso, mas claro que tem que ser mais rápido e eficiente para pegar essas pessoas e realmente punir, né? Então a gente precisa de leis, né, que enxerguem melhor o que acontece na internet e que tenham ações mais rápidas que o mundo de redes sociais exige, né? Exato. Esse é um assunto longo e que vale muito debate. As redes sociais possuem um grande poder e assim como o Luiz falou, né, manter na mão de poucas pessoas, né, poucos milionários, bilionários, é muito arriscado, que ele vai seguir para o caminho que aquela pessoa quiser. E a gente não sabe qual o caminho que ela quer. Então é bem complicado e o Estado é muito importante nesse sentido de regular e de evitar abusos. Então, assim, para finalizar, e ainda nessa linha, né, eu quero citar o cientista político David Runciman, que é um inglês, que em 2018 publicou o livro Como a Democracia Chega ao Fim, e num trecho que eu acho muito interessante e que eu cito bastante, ele comenta que o Facebook seria semelhante a um Leviatã, no caso do Leviatã como um Estado, né, uma entidade que controla e detém a prerrogativa do uso da força, né? Ela pode... Por isso que existe polícia, gente. O Estado tem essa prerrogativa de poder usar a polícia, de poder usar a força para controlar e para manter uma ordem. O Estado é muito importante para regular, controlar abusos, como eu já tinha dito, evitar que empresas privadas queiram manipular ou explorar seus clientes. E aí ele fala que a única diferença entre o Facebook, a Meta, agora que eles
mudaram de nome, né? A única diferença entre o Facebook para um estado, que seria um país, por exemplo, seria que ele não pode utilizar da força. Mas assim, ele nem precisa, porque uma vez que ele consegue manipular sentimentos, emoções e até quem sabe ações dos seus usuários, não precisa de ter a força, você faz de outra forma. E assim a gente termina nosso primeiro bloco e vamos pro segundo, onde a gente vai falar sobre jovens que estão cada vez mais tristes e depressivos, e um spoiler para vocês é que as redes sociais são uma das explicações desse fenômeno. Neste segundo bloco, vamos falar sobre a saúde mental dos jovens, porque estão cada vez mais tristes e quais são as possíveis explicações. Bia, o que você preparou para nós aqui no Meandros? Bom, vamos lá. Eu acho que antes de fazer as colocações aqui sobre o bloco, eu queria pontuar para quem está nos ouvindo que, assim como o Lu apresentou, a gente vai tratar agora de questões que estão relacionadas à saúde mental. E se por algum acaso esse tema for um gatilho para você, por favor, fique à vontade para ir para o próximo bloco. A gente não tem exatamente a minutagem agora, mas se você passar aí uns 8, 10 minutos para frente, é provável que você alcance o nosso terceiro bloco. Saiba que caso você esteja numa situação que você precise, busque por ajuda profissional em clínicas, em hospitais, e caso a sua cidade tenha também linhas de atendimento que possam te ajudar. Mas então vamos agora ao bloco, né, em si. Essa questão da saúde mental e os temas que estão relacionados a ela, eu acho que elas estão sendo cada vez mais debatidas na nossa sociedade, né? E muito tem sido feito para identificar o estado de saúde das populações e as situações que levam a essas condições. Transtornos como a depressão e a ansiedade são uma realidade para muitas pessoas. No Brasil, por exemplo, a gente era o país com o maior número de pessoas acometidas por algum tipo de transtorno de ansiedade em 2019, segundo um levantamento da OMS. E a pandemia, ela com certeza serviu para acender um alerta, né, da sociedade e das comunidades médicas e científicas por conta dos efeitos que ela trouxe, né, sobre a socialização, né, da gente e toda essa necessidade de a gente teve de lidar com questões como o luto, as incertezas, as preocupações em relação ao futuro. Então, assim, a gente já vinha num quadro preocupante e a pandemia chegou para agravar ainda mais isso, né? Só pra gente ter uma ideia, no primeiro ano da pandemia, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um levantamento que foi divulgado pela OMS. E é importante a gente ressaltar aqui que esse mesmo estudo apontou que jovens e mulheres foram os grupos sociais mais afetados. Os jovens, especificamente, eles acabam se encontrando numa situação muito delicada, né? Só para trazer alguns números para a gente entender um pouco desse cenário, 1 em cada 7 jovens entre 10 e 19 anos padece de algum transtorno mental e o suicídio é a quarta principal causa de mortes entre 15 e 19 anos, também segundo esse estudo da OMS. Aqui no Brasil, especificamente, teve um estudo da Faculdade de Medicina da USP, que foi lançado no segundo semestre de 2021, que indicou que 36% dos jovens apresentaram algum sintoma de depressão e de ansiedade durante a pandemia e que 1 em cada 3 crianças e adolescentes possui níveis de estresse emocional em uma intensidade que é necessária a avaliação e o tratamento clínico. Então, assim, como eu comentei, né, é claro que a pandemia ela não é o único motivador desse cenário. Além de todas as questões específicas que ela trouxe, né, sobre essa questão, por exemplo, do isolamento social que afetou a socialização dessas crianças e adolescentes, ela acabou também se tornando um agravante de outros fatores. Teve uma matéria de uma revista dos Estados Unidos, The Atlantic, tratando justamente sobre o aumento dos índices de tristeza nos jovens no país, então fala um pouco mais, voltado mais para os jovens dos Estados Unidos, mas eu acho que a gente pode ampliar isso e trazer um pouco para a nossa realidade também, em que ela apontou fatores que contribuíram para esse quadro, né, e principalmente para esse aumento também. Então a gente pode mencionar, a reportagem menciona, por exemplo, as redes sociais, onde os jovens, principalmente as meninas, elas acabam estando mais sujeitos a julgamentos e pressões para se encaixarem em determinado padrão, a solidão, o que foi agravado com o isolamento pandêmico, as preocupações com questões mundiais muito estressantes, né, como mudanças climáticas, violência, situação financeira e também toda uma pressão que é exercida pelas famílias por um desempenho, né? Então tem que tirar uma nota boa, tem que passar na faculdade, enfim. Eu acho que com todos esses elementos envolvidos, né, não é surpreendente que a gente esteja observando essa piora alarmante na situação da saúde mental dos jovens e, infelizmente, situações atípicas, né, como aconteceu no início desse mês, que foi um surto coletivo de ansiedade em jovens, né, alunos de uma escola no Recife, por causa do retorno das aulas presenciais em abril, podem acabar se tornando talvez um pouco mais comum, uma ocorrência aí que a gente vai ouvir falar um pouco mais nos próximos, não sei, meses, anos, provavelmente, né? Esse caso que a Bia citou, né, do Recife, né, é realmente uma coisa atípica, né, não é uma coisa comum de se ver.
dizer, né? Mas ele é muito emblemático sobre como a pandemia afeta muito mais do que só a saúde física, né? Pensar em crianças de 14, 15 anos tendo essas reações que são típicas, né, de uma crise de ansiedade, mas de forma coletiva dentro de uma escola, é algo realmente muito impactante, né? Eu acho que, segundo, especificamente desse caso, o relato dos pais, é meio que quase um filme de terror, assim. Você imagina um monte de criança com essa idade na escola, com ambulância chegando, crianças com taquicardia, com pulso mais alto, com suador, assim, né, com aumento de suor, né? Realmente é muito triste e complicado, né? Deve ter sido muito triste ver essa cena, né? E eu acho importante lembrar também que a gente falou aqui no episódio 9 sobre o Covid longa, né? E como é que ela pode afetar a várias pessoas, mesmo que tiveram Covid, né, sem ter muitos sintomas, de forma muito significativa, né? Um dos impactos, claro, é da saúde mental. Você imagina jovens que ficaram em casa, sem vacina, né? Obrigado, Bolsonaro, praticamente 2 anos fora da escola e retornando, né, com esse medo, né, da pandemia, né? Crianças que ficaram em casa com os pais, sem saber o que está acontecendo, sem vacina, volta para a escola, num dia de prova, que foi o caso, né, do Recife, né, e que tiveram só esse ensino emergencial por 2 anos. Então, as pessoas não se sentem preparadas, ainda mais, né, ensino médio, a sociedade cobrando que ela passe no vestibular. Então, uma situação que já é claramente preocupante para pré-adolescentes e adolescentes, imagina nessa situação, né? E considerando ainda mais um fator, que nesse caso específico, é de uma escola pública. Você imagina uma escola pública, o treinamento dos professores, são professores precarizados, tendo que colocar sua aula na internet, alunos sem internet em casa, vendo simplesmente o tempo passar. Enfim, é uma situação que com certeza não é fácil, né? E, assim, pensando que os alunos também ficaram completamente desmotivados em casa e são jogados nessa peneira, com famílias destruídas, muita gente perdeu parentes, familiares, é muito preocupante, né? O impacto disso na educação em geral é simplesmente incalculável, né? E acho que com certeza a gente vai demorar alguns anos para começar, né? Só começar a entender melhor onde é que a gente está, onde é que a gente parou, né? Para começar a pensar em como acertar, né? Então acho que uma certeza que eu tenho absoluta, né? Isso é muito claro para mim, é que investimento em educação pública e saúde, que já eram muito importantes para os próximos anos, é simplesmente indiscutível, né? Então acho que isso com certeza deve ser a prioridade de qualquer governo que entre nos próximos anos em qualquer cargo, né, estadual, federal, municipal, porque os desafios são realmente imensos. Com certeza, Luiz. A Bia trouxe no começo diversos fatores e motivos aí desse aumento da tristeza entre jovens, de casos de ansiedade, de depressão. E assim, é importante, e ela também já falou, né, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que esse aumento dos índices de tristeza de jovens, que é o nosso foco aqui, mas também de adultos. Com certeza você conhece alguém que tá num momento difícil e que a pandemia agravou ainda mais. É um fenômeno que já vem sendo observado antes da pandemia, e a pandemia realmente foi aquele agravante que, né, o estopim, assim, para todo mundo realmente perceber que, nossa, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí outro tema que entra é a questão da solidão, também agravado pela pandemia. Tanto que alguns pesquisadores chamam o século XXI de o século da solidão. É bem importante a gente começar a prestar mais atenção nisso. A gente pensa, e assim, são muitos fatores. As redes sociais têm uma importância nessa questão. As nossas cidades, como elas são organizadas, têm uma importância também nisso. Questões de violência, questões de você fazer parte de algum grupo, se identificar com algum grupo. Tudo isso tem muitas influências no como a gente se sente cada vez mais sozinho e cada vez mais triste. Então, são pontos importantes aí pra gente ver e que a gente com certeza vai voltar mais nesses assuntos que são assuntos que me interessam bastante, pelo menos. Muito bem, então assim a gente termina nosso segundo bloco e vamos para o terceiro. No terceiro e último bloco, vamos comentar o projeto de construção de uma nova estrada ligando o Brasil ao Peru e seus possíveis impactos socioambientais. Bia, nos explica um pouco mais sobre. A gente decidiu falar um pouco mais sobre esse projeto a partir de um estudo que foi publicado na semana passada, no dia 22, na revista Environmental Conservation. Foi um estudo realizado por pesquisadores aqui do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e da Universidade Federal do Acre e também da University of Richmond. E aí, nesse artigo, né, os autores, eles buscaram analisar os impactos socioambientais que esse projeto de construção de uma rodovia ligando o Brasil ao Peru geraria por ele passar por uma área de proteção, que seria o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. Então, o que os autores fizeram foi, para que eles conseguissem observar como que essa região vem sendo explorada nas últimas décadas, eles analisaram o uso da terra no parque a partir da análise de imagens de satélite de 1988, 2003 e 2018. E no estudo, os autores identificaram, por exemplo, que entre 19
1988 e 2018, o parque ele perdeu apenas 1% da sua área florestal, enquanto que nas áreas ao redor a perda observada chegou a 10%. E isso demonstra como é efetiva, né, a existência dessas áreas de conservação para controlar a expansão do desmatamento. Eu acho que vale pontuar aqui que esse parque ele é considerado atualmente o mais biodiverso da região amazônica e ele é um dos mais biodiversos do mundo, o que faz com que seja muito importante garantir a sua preservação, e coisa que, né, construir uma estrada no meio do parque está longe de oferecer. E além dessa construção, tem um outro agravante que é uma proposta de mudança de status do parque de unidade de conservação de proteção integral para uma área de proteção ambiental. Então, assim, essa nova classificação que está sendo buscada, né, é uma categoria que ela também está relacionada à garantia de proteção da fauna e a flora, mas que ela é considerada uma unidade de conservação de uso sustentável, o que acabaria por diminuir algumas barreiras legais, não somente para a construção dessa rodovia, mas também para uma maior ocupação e exploração dos recursos naturais na área do parque. Então, assim, o estudo ele aponta que os impactos, né, dessas possíveis ações, seja a construção da rodovia e também essa mudança da categoria, né, seria bastante diversa para o parque, né? A destruição das áreas de floresta poderia contribuir para diminuir a destruição das áreas de floresta, podem acabar diminuindo a contribuição do parque para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, além também de provocar mudanças nos regimes de chuva, tanto na região amazônica quanto em outras áreas do país. Se a gente considerar, por exemplo, a Bacia do Prata, né, que recebe boa parte, né, da umidade provinda da região norte brasileira. E outro possível impacto a ser trazido com essas ações é de cunho social. Os autores eles apontam que tem um potencial aumento da vulnerabilidade social com o uso desse novo corredor que se quer construir para contrabando de drogas, de armas, de animais e também de recursos naturais, além também de impactos diretos sobre as cerca de 400 famílias de comunidades tradicionais que vivem no interior do parque. Também acontecem algumas atividades de turismo controladas, né, por se tratar de uma área de proteção, e também de pesquisa acadêmica, que também poderiam ser afetadas por essas ações. E eu acho que, assim, lendo o estudo, eu não consigo deixar de me sentir indignada, né, em ver mais uma vez uma tentativa de implementar iniciativas que colocam em risco a biodiversidade do nosso país e com consequências que vão muito além do local, né? E isso acaba colocando também em risco a proteção de comunidades tradicionais que são conhecidas, né, por ter um manejo e um consumo de recursos naturais de maneira sustentável e respeitosa desses espaços, né? Muito bem, o estudo traz alguns autores conhecidos ali pra gente que é da área, né? Como, por exemplo, o Philip Fernside, que é um americano que vive na Amazônia há muito tempo. Se duvidar, ele vive lá desde os anos 80 e é um cara muito, muito relevante em estudos de dinâmica de paisagem florestal amazônica. E ele fala há muito tempo, e ele é há muito tempo contra a abertura de estrada, porque a abertura de estrada é uma das coisas que mais causam impacto ambiental. Acho que um exemplo claro de como isso, e que ficou muito evidenciado, é da BR-163, que é a Cuiabá-Santarém, que se você olhar mapas dos anos 90, tava tudo floresta assim, e ela já existia, mas muito precarizada, e começou a se melhorar. E assim, a gente entende a importância de se escoar produção, principalmente ali do Mato Grosso, mas a gente tem que entender que não é a qualquer custo, e existiriam formas que causariam menos impacto do que abrir uma estrada. E aí, quando você abre a estrada, as pessoas começam a ocupar a margem da estrada, elas começam a ir viver naquele lugar e elas começam a abrir cada vez mais para dentro da mata. E isso forma um padrão que é a forma como se fala mesmo, que se chama de padrão de espinha de peixe, né? Imaginam a espinha do peixe mesmo, né? Tem a parte central ali da coluna e tem as espinhas que vão indo de forma perpendicular. Então, isso causa muito, muito desmatamento, porque você perde o controle, as pessoas começam a expandir. Quando você vê essas vicinais, essas estradas que foram sendo abertas, elas começam a se juntar, chega um ponto que desmata tudo. Todo o sul do Pará, de certa forma, foi desmatado dessa forma, assim. Passando, as pessoas foram ocupando e desmatando. E é muito evidente. Você pega qualquer gráfico, qualquer GIF animado mostrando desmatamento na Amazônia, você vai vendo essas espinhas se formando. Então, assim, abrir uma estrada ali naquela região não é justificável, uma vez que a gente poderia escoar a produção, fazer uma conexão com o Peru, aí com a região ali de uma forma muito mais sustentável, talvez por ferrovia ou talvez por alguma outra estrada que já exista, né?
Bom, e para nos ajudar nessa discussão, eu estudei bastante sobre fragmentação de habitat, o Luiz também, a gente ainda vai falar um pouco mais, mas nada melhor do que ter uma das pesquisadoras que trabalhou nesse projeto e publicou o artigo, que é a professora Sonaira Souza da Silva, professora da Universidade Federal do Acre. A construção de estradas na Amazônia sempre foi um grande desafio para convergir desenvolvimento econômico, principalmente, mas também com a conservação e uso sustentável da terra. No Acre, o Brasil, de fato, já tem uma interligação com o Peru para ligar aos portos do Pacífico, que tanto se fala que vai diminuir todos os custos de transporte de grandes mercadorias, principalmente as commodities agrícolas, até os mercados consumidores, principalmente os mercados chineses. E essa interligação que já existe, ela foi iniciada nos anos 2000 e concluída por volta de 2011. Então, a gente já tem uma interligação há mais de 10 anos que tem sido pouco utilizada, pouco potencializada pelos mercados internos brasileiros e também pelos mercados internacionais. Há muito tempo vem se discutindo uma outra interligação ao Peru, que é pela, então, extensão da estrada BR-364, que liga a cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, à cidade de Pucallpa, no Peru. O problema dessa estrada, o grande dilema dessa estrada, é de que ela vai cortar uma região até então intocada. O artigo ele menciona que, se a questão é a construção da estrada, isso por questões políticas e econômicas não pode ser evitado, mas que pense um plano de ação e mitigação diferente das outras estradas, que realmente possa existir um ponto que realmente todo o pretexto econômico de desenvolvimento regional, de interligação econômica entre esses dois povos, que eles realmente possam existir para a sociedade de forma geral e que também se pense em estratégias fortes, de curto e principalmente de longo prazo, para evitar que esses malefícios de choque cultural, de intensificação de tráfico de droga, violência, possam se tornar mais importantes ou que eles possam ficar mais fortes do que os benefícios. A gente precisa pensar em estratégias mais sustentáveis para a nossa região, que não tenham como principal pilar a questão econômica, mas que também possa trazer qualidade de vida e segurança para todos. Bem, eu acho que um ponto muito importante quando a gente está discutindo criação de estradas, e até o Luciano comentou, né, desses pontos de degradação, né, desses ambientes, desses ecossistemas, é que isso é o que a gente chama, né, na biologia, biologia da conservação, né, que é a área que estuda esse tipo de impacto, a gente chama de fragmentação de hábitats, né? E a gente sabe que a fragmentação desses hábitats que existiam ali e que passaram a ser recortados é um dos maiores problemas, considerando manutenção de biodiversidade. Mas aí você pode falar assim, fragmentação de hábitats. O nome fragmentação é fácil de entender, né? Mas o que seria esse efeito, né? Por que a gente estuda isso? Por que isso é relevante? Vamos fazer comigo aqui uma conta de padaria, né? Você pega um ambiente, né, um parque, e você constrói estradas, né, que vão cruzar esse parque. Até nem muitas. Uma só que atravessa o meio do parque, ou duas que se cruzam, né? Parece que considerar, né, o tamanho da área ocupada por essa estrada é pequeno, considerando que o parque é muito grande, né? Então, fazendo essa conta de padaria, a área que você vai destruir para construir a estrada é pequena e o parque é gigante, né? Parece bem simples, que não vai impactar tanto, né, como a gente imagina, né? Vai sobrar muito mais mato aí pros bichos morar, né, pra gente queimar, pra botar boi, né? E a gente vai levar o progresso pra região, né? Enfim, né, naquela risada nervosa por trás. Bem, mas aí que o conceito de fragmentação de hábitats entra realmente, como eu estava conversando lá no começo, né? O que é esse conceito, né? Quando a gente cruza, né, recorta, quanto mais a gente recorta essa floresta, simplesmente mais bordas ela vai ter em relação ao que a gente chama de meio da mata, né? E por que isso é importante, né? Pensa numa pizza, né? Que ela, quando você bota ela no forno, é uma área redonda, uma grande área ali, né? E que a gente tem só a borda em volta, né? Mas se a gente começa a fatiar essa pizza, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de à francesa, não sei como é que chama aí, né, em São Paulo. Mas quando a gente bota realmente vários cortes, né? Essa borda vira mais que
o meio, né? Vira basicamente um conjunto de bordas com um meiozinho, né? E por que, na verdade, beleza, eu tô falando, então, explicando que vai ter mais bordas. Quanto mais estrada, mais borda vai ter no meio da mata. Mas por que isso é ruim, né? Pizza é bom que você vai cortando e comendo, mas a mata a gente não quer fazer isso, né? Bem, na borda da floresta, pensa numa floresta, né? Uma floresta amazônica. Lá no meio, você tem umidade, né? Você tem aquele solo protegido, a luz não bate diretamente no solo. Tem uma condição ideal para os bichos que moram naquele ecossistema, né, viverem, né? Mas pensa numa borda. Quando você corta a floresta, naquela borda, o vento bate muito mais forte, né? Você botou uma estrada, o vento vai chegar e vai atuar numa área muito maior daquela floresta, naquela borda, né? Além disso, vai ser mais seco, você perde mais umidade, porque o sol bate ali mais forte, não tem menos sombra, então é mais quente, mais seco, tem mais vento, né? Você imagina o que acontece com o solo dessa área de borda. Ele também vai ser mais seco, vai ter menos nutrientes para aquelas plantas. Então, isso vai atuando até, né, vai consequentemente chegando, subindo a cadeia até nos animais que dependem das plantas que vivem naquela borda. Causa também uma diversidade diferente de plantas daquela borda comparado com o meio. Então, você está alterando de forma muito forte o ecossistema. E quanto mais borda, mais estrada cortando, mais borda, né? Que nem a pizza que eu comentei, né? Então, aquilo que poderia ser um pequeno impacto, uma estradinha no meio de um parque gigantesco, pode virar um impacto muito maior pela quantidade de estradas e quantidade de bordas a mais geradas. Então, e além disso, somando isso tudo, pensa que uma área mais seca e mais quente acontece mais queimada, né? E a gente sabe o que acontece, né, com as queimadas que tomaram conta do Pantanal, né, nos últimos anos, na verdade, até, né? E entra também aquilo que eu já tinha falado antes, né, Luiz, da colonização por pessoas, as pessoas irem ocupando. Outros exemplos, né, linha de transmissão que vem da hidrelétrica para chegar em São Paulo para distribuir energia para gente. Se ela corta um pedaço, beleza, ela causa um impacto parecido com uma rodovia. Só que as pessoas não vão assentar do lado de uma linha de transmissão. Elas não vão, vou morar aqui porque vai passar gente, vai ser super legal morar do lado da linha. Não é assim que funciona. Então, de certa forma, o impacto fica mais localizado ali. Continua tendo impacto, continua influenciando os animais que estão naquela região, continua tendo esse efeito de borda que você estava explicando, mas é um impacto diferente, né? Eu acho importante também diferenciar o tipo de impacto, né, humano, né? A Bia citou lá que nessa área, né, que esse estudo registrou, né, tínhamos várias famílias, né, na verdade centenas de comunidades tradicionais que vivem naquela área, né? Então talvez também no primeiro olhar, já tem um monte de gente vivendo lá, então tá tudo degradado, então pode passar estrada, pode passar trator, bota o gado, né, rei do gado e tal. Mas não é bem assim, né? Na verdade não é bem assim, comprovadamente, inclusive, né? A gente sabe que humanos, principalmente comunidades tradicionais, né, quilombolas, indígenas, elas são uma ótima barreira para o desmatamento, na verdade, né? E até podem aumentar a biodiversidade, né? E claro, né, eles não vão enfiar um monte de estrada e gado, né? Então eles vão ter o tipo de vida que eles têm, que tem um impacto muito menor, né, para aquela área, né? E até no episódio 7, né, do Meandros, se você quiser voltar ali no seu agregador, você vai ver que a gente falou de mineração em terras indígenas. E um ponto importante que a gente chegou até a citar naquele episódio é que os indígenas e comunidades tradicionais, comprovadamente mesmo, mantêm e até podem aumentar a biodiversidade. Inclusive eu estou falando disso de dados, mesmo que tem um livro que foi editado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e do ano passado, né, 2021, que registrou, né, várias fontes, né, várias referências de artigos que comprovam isso com números, né? E eu acho que é leitura obrigatória para quem está ouvindo esse episódio, né, que como isso é uma fake news muito normal, isso do tipo, já tem gente morando lá, tem um índio com iPhone, de bermuda de time de futebol, então não tem problema de matar um pouquinho mais. Mas não é bem assim, né? Então a gente vai colocar a fonte aqui desse livro, inclusive o livro está de forma gratuita na internet, vale muito a pena a leitura. A gente sabe que a dinâmica de ocupação ali do sul da Amazônia brasileira, a Amazônia Legal, principalmente em Rondônia, foi uma ocupação muito voltada para agronegócio, para plantação de soja e tal. E o que tinha de floresta em Rondônia já não tem mais hoje em dia, tem muito pouco. Essa cultura que a gente, sabe, reconhece a importância, mas a gente também reconhece que tem que se haver um diálogo, assim, né, a gente reconhece, eu reconheço, não vou falar por vocês, mas tem que se haver um diálogo entre conservação e produção de agronegócio, de agricultura. Só que essa cultura está se expandindo para o sul do Amazonas, do estado, e para o Acre. E a tendência, inclusive com a abertura de uma outra estrada que vai até Manaus, que é a BR-319, a tendência é que a ocupação vá subindo também. Ali está numa parte muito importante que a gente chama de arco do desmatamento, né? Ela é muito forte no sul, sudeste do Pará, São Félix do Xingu, toda aquela região, mas também está cada vez mais intensa agora nessa região. E um dos motivos é a abertura dessa estrada também, que é uma das regiões mais extensivas de floresta amazônica. Então, assim, a abertura de mais uma estrada, mesmo que seja ligando o Acre, o Brasil,
ao Pegu, é um risco grande que a gente tem de fragmentar ainda mais, de desmatar ainda mais e perder o controle da preservação e do quão desmatamento a gente está causando. Mas muito bem, então, assim a gente acaba o nosso terceiro bloco. Acho que esse episódio ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas a gente espera que vocês tenham gostado. Então vamos para recomendações. Recomendações, vamos deixar aqui algumas recomendações para vocês curtirem no final de semana e eu vou começar hoje, ainda nesse assunto que eu me empolguei bastante aqui. Quero recomendar o podcast Amazônia Sem Lei, da agência pública, que eu sei que certas pessoas do podcast aqui gostam muito e financiam, inclusive, né, seu Luiz? E nesse podcast eles se autodescrevem, né, como o projeto Amazônia Sem Lei como um projeto que investiga a violência relacionada à regulamentação fundiária, demarcação de terras e reforma agrária na Amazônia Legal e no Cerrado, que a gente brinca que tem a Alma Mater, né, a universidade onde você fez sua graduação. Eu tenho meus bioma mater aí, que é Amazônia e Cerrado, que é onde eu cresci, basicamente. Bom demais o podcast, recomendo também. Mas muito bem. Bia, sua recomendação? A minha recomendação de hoje é, primeiro, para quem tem, não cancelar ainda a conta no Twitter. Vamos aguardar um pouco, ver como que as coisas vão ficar. E depois disso, se você ainda não segue, seguir pra ontem o Orlando Calheiros. A arroba dele é @anarcofino. O Orlando, ele é uma das pessoas mais incríveis que eu acompanho. Ele faz análises super, super bacanas e pertinentes sobre notícias aqui do Brasil, sobre política, sobre redes sociais, sobre religião, sobre samba. Eu fiquei praticamente acompanhando os desfiles das escolas de samba no Rio pelo Twitter dele. Ele também é nosso colega apresentador de podcast. Ele tem um podcast Benzina e ele lançou recentemente o Cálice, que é um podcast em que eles estão recontando o caso da morte de um diplomata, o diplomata José Jobim, que foi assassinado durante a ditadura militar para justamente tentar ocultar um escândalo de corrupção. Eu tô, assim, totalmente vidrada e sofrendo quando acaba um episódio, porque demora 15 dias pra sair um novo. Então fica aí de recomendação seguir ele, não só no Twitter, mas também o que ele produz nos podcasts, que vale muito a pena. Muito bom. Luiz, sua recomendação? Bem, a minha recomendação para fechar o episódio é da aula inaugural do programa de pós-graduação em Genética, Ecologia e Conservação, da UFMG, que eu assisti hoje. Foi realmente uma conversa incrível com o ótimo Yuri Castelfranc, que ele é professor da UFMG e com certeza uma das principais referências minhas, pessoais, na divulgação científica, e da sensacional Luísa Caires, né, que é uma jornalista de ciência, que é simplesmente a dona do jornalismo científico no Twitter brasileiro. É gente boa demais. O tema foi comunicação científica em tempos de fake news, mas a discussão foi muito, muito além disso, né? Então eles falaram de tudo, né, que é essencial para quem se interessa por ciência, comunicação de ciência, divulgação científica feitas em redes sociais, principalmente. Eu acho que em tempos de redes sociais na mão e na carteira dos bilionários, a gente precisa entender melhor como gerar conteúdo, compartilhar sem depender só dos algoritmos, né? Então fica aí minha dica. Um abraço, Luísa e Yuri, se estiverem ouvindo a gente. Curto demais o trabalho de vocês. Muito bom. Então assim a gente termina o nosso episódio de número 11 e abraço pra vocês. A gente agradece todo mundo que chegou até o final desse episódio. A Iana não voltou, né? Mas vamos aí. Recomendações da Iana. Basicamente, vá tomar a vacina. Por favor. Se ainda não tomou a segunda dose, toma a terceira também. Quarta dose já, pra velhinho, quarta dose já. Tá chegando. Já procura o calendário da quarta dose, já tem gente que tá tomando segunda dose da quarta dose, Sim. Então vai atrás do calendário pra vacinar a avó e o vô. Leva a avó, o vô, leva as crianças também, leva todo mundo pra vacinar. Abraço, gente, até a próxima. Se cuidem, bebam água. Hidratem-se, essa é uma boa recomendação. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Inscrevam-se por meio da plataforma preferida de podcast de vocês, ou no YouTube, caso preferem nos ouvir por lá, e também pelo nosso site, meandros.com.br. Se desejarem entrar em contato, é só mandar mensagem em alguma das nossas redes sociais, e vejam só, a gente tem Instagram agora também, que é @meandrospodcast, ou pelo nosso e-mail, contato@meandros.com.br. Esse episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Beatriz Alves e Luiz Bento. Auxiliaram na produção Renata Fontaneto e Ana Martins. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto. A edição de som é do Thiago Miro. E o tema do programa foi composto e interpretado por Gustavo Heineken e Henrique Andrade.